Olá, meus cheiros, tudo bem? Vamos bater um papo aí então sobre o Egito. Então, como que se deu essa história aí do Antigo Egito? Às margens do Rio Nilo, nós temos a formação de diversos nomos. Esses nomos, eram agrupamentos aqui autônomos governados por um nomarca. Então, cada nomo era independente e cada nomo tinha um líder que era um nomarca. Com o passar do tempo, nós temos a unificação de dois reinos, o chamado Baixo Egito e o chamado Alto Egito. Então, temos a formação de dois reinos. E sempre me pergunto, professor, mas por que aqui é Alto Egito e aqui é Baixo Egito? Por causa do curso do rio. O rio vai nascer aqui no Alto Egito e vai desembocar aqui no mar Mediterrâneo. Por isso, aqui alto e aqui baixo, pelo curso do rio. Pois bem, então nós temos a formação do Alto Egito e do Baixo Egito, e vai ser o faraó Menés que vai unificar tudo isso daqui, formando aí um grande império. A partir daí nós temos a formação então do Antigo Império. Tudo que a gente conversou até agora era o chamado período pré-dinástico, que é o desenvolvimento exatamente dos nomos, como a gente acabou de falar. Então, nesse chamado Antigo Império, o faraó então vai unificar, o faraó Menés vai unificar o Baixo e o Alto Egito, e é nesse momento que nós temos a construção das pirâmides de Gizé, Quéops, Quéfren e Miquerinos. A construção dessas pirâmides, pelo menos nessa magnitude e nesse formato, é uma característica do chamado Antigo Império, não dos demais, ok? Bom, o que nós vamos ter aqui? Quando que nós temos o fim do Antigo Império? Quando os líderes locais, ou seja, os nomarcas, insatisfeitos com o faraó, vão derrubar o faraó, retirar o faraó do poder. E daí o Egito volta a ser um arquipélago de nomos liderados aí pelos nomarcas. Temos então a formação do Médio Império. O Médio Império se forma exatamente no momento em que o faraó reunifica o império. Quem vai fazer isso? Mentuhotep II. Mentuhotep II volta a colocar os nomarcas numa posição de submissão ao faraó e volta a ter o poder sobre todo o império. E quando vai ser o fim do Médio Império? Quando os Hicsos invadem o Egito, É nesse momento que o Egito é conquistado pelos Hicsos e dominado pelos Hicsos que os hebreus vão para lá. A gente vai ver isso melhor quando a gente for falar sobre os hebreus. Ok, e daí? O que nós temos aqui? O Novo Império. Quando que o Novo Império vai se formar? Exatamente quando os Hicsos forem expulsos. Então, os Hicsos são expulsos, temos a reunificação do Império, e esse Império vai crescer, vai vir para a região sul, do seu território, vai conquistar outros povos e vai ser nesse momento que nós temos a maior extensão do Império Egípcio até então. E quando que esse novo império vai acabar? Quando outros povos vão vir e vão dominar. Daí nós temos os assírios que vão invadir, depois nós temos os persas, depois nós temos a conquista através do Alexandre o Grande, depois nós temos Roma, enfim. E daí o Egito vai ser dominado por diversos povos. Ok? Quais são aí as características sociais desse Egito antigo? Acima de todos estava quem? O faraó. O faraó estava lá no cume, ele era considerado aí o deus vivo, e a família do faraó era considerada divina.
Por isso que eles só se casavam entre eles, entre os membros da família do faraó. Por isso nós temos como característica aí da família nobre, a família do faraó, a endogamia. Essa endogamia é exatamente a questão de se casar membros da mesma família, tá? Por causa disso, inclusive, membros dessa família e até faraós com problemas aí congênitos, ou seja, problemas de nascimento, devido a essa relação entre familiares, ok? Abaixo do faraó, nós temos nobres e sacerdotes. Esses nobres e sacerdotes eram os que tinham aí direitos sobre as terras e riquezas. Vamos lembrar aqui, modo de produção asiático, todas as terras pertenciam ao faraó, mas quem tinha aí direito a essas terras, de usufruto dessas terras, eram os nobres e sacerdotes, ok? Abaixo desses nobres e sacerdotes, nós tínhamos os escribas. Esses escribas, eles eram isentos de impostos, possuíam um certo prestígio na sociedade egípcia, e eram responsáveis aí por escrever, catalogar todas as questões do Estado, do governo, ok? Fazer aí os escritos burocráticos, tá? Então esses eram os escribas. Aqui a gente tem que dividir a questão da escrita egípcia, tá? A escrita egípcia era dividida em hieroglífica, hierática e demótica, tá? Então, nós temos a escrita hieroglífica, que era considerada aí a escrita sagrada. Quem utilizava essa escrita eram os sacerdotes. Nós tínhamos também a escrita hierática, essa sim era utilizada pelos escribas. Era mais simples em comparação à escrita hieroglífica, tá? E era a escrita utilizada para as demandas de registro do governo, de registro feito aí por esses escribas. E abaixo nós temos a escrita demótica. A escrita demótica ela era a mais simples, tá? Era de uso popular. Quem que utilizava essa escrita? Comerciantes, principalmente, para fazer registro aí dos seus negócios. Aqui é legal a gente salientar uma coisa. O que a gente sabe sobre a escrita egípcia se dá principalmente pela descoberta da Pedra Roseta. A Pedra Roseta foi descoberta em 1799 por soldados do Napoleão na cidade de Roseta, no Egito. Nessa pedra, nós tínhamos ali 3 grafias que estavam escritas: a escrita hieroglífica, a escrita grega e a escrita demótica. Essa escrita ela vai ser completamente decifrada somente lá em 1822 por Jean-François Champollion, que vai decifrar essa pedra e a gente vai poder saber a partir daí o que os egípcios escreviam. Essa pedra datava lá por volta de 196 anos antes de Cristo. Abaixo, então, dos escribas, nós temos os comerciantes e militares, que seriam em uma classe transitória, e temos posteriormente camponeses e artesãos. Esses, sim, eram a maioria da população, eram os que sustentavam, diremos assim, todo esse sistema, pagando impostos. E por último, os escravos, que eram principalmente prisioneiros de guerras, ok? E a questão da cultura egípcia. O Egito tinha como característica no âmbito religioso os egípcios eram politeístas, antropomórficos, zoomórficos, antropozoomórficos, zoolatras. Meu Deus do céu, que negócio é esse? Vamos lá. Politeísta, acreditavam em diversos deuses,
Antropomorfismo, antropo, homem, morfismo, forma. Então, deuses com forma de homem. Né? Zoomorfismo, animal, morfismo, forma, então forma de animal. Antropozoomorfismo, antropo, homem, animal, forma então de homem e animal. Isolatras acreditavam que animais eram sagrados. Então, acreditavam em diversos deuses com forma de homem, com forma de animal, com a forma de mistura de homem com animal, e também acreditavam que animais eram sagrados. Certo? Uma curiosidade aqui, por exemplo, quando morria um gato na casa de uma família egípcia, a família raspava a sobrancelha em sinal de luto aí, pelo gato, tá? Pois bem, nós temos uma diversidade gigantesca de divindades, né? E temos aí um curto período, né, de monoteísmo, tá? No Egito. Amenófis IV vai, inclusive, trocar o seu nome para Akenaton, que seria o servo do deus Aton, e vai estabelecer o monoteísmo no Egito. Por que ele vai fazer isso? Na realidade, apesar de o faraó ser o grande e poderoso, a gente tem que pensar que existem disputas de poder aí. Disputas políticas aí. E quem que disputava o poder, de certa forma, com o faraó? Os sacerdotes. Então, Amenófis IV, ele quis diminuir o poder dos sacerdotes e centralizar ainda mais o poder nele. Ele queria diminuir, então, esse prestígio que os sacerdotes tinham. E por causa disso que ele vai estabelecer o monoteísmo. Esse monoteísmo vai durar pouco tempo, tá? Logo depois, o seu filho, Tutankhamon, vai acabar reintroduzindo o culto politeísta. Por que Tutankhamon vai reintroduzir essa questão do politeísmo? Tutankhamon, ele vai assumir o reino com 9 anos, né? Ou melhor dizendo, vai assumir o império com 9 anos de idade. Ele precisava de algum tipo de apoio para se manter no poder. E vai ser o apoio de quem? Dos sacerdotes. Portanto, para manter os sacerdotes do lado do Tutankhamon, ele vai reintroduzir o culto politeísta. A religião egípcia, ela tinha um sentido ético muito forte, né? Existia aí uma ideia de julgamento, e se você tivesse sido bom, você iria para um lugar da hora, se você tivesse sido mal, você não seria feliz na sua vida após a morte. Então se tinha uma ideia de imortalidade, se tinha a ideia de mumificar o corpo para preservar esse cadáver, né, para uma vida divina pós a morte, tá? E existia uma historinha muito legal aí sobre como que se dava esse julgamento, né? Como que era essa historinha? Nós tínhamos lá o tribunal de Osíris, tá? Então o morto era trazido aí pelo deus Anubis, e esse deus Anubis pesava o coração do morto, né, em comparação a uma pena. Então, como que funcionava, né? Se o coração do morto fosse mais pesado que a pena, ele seria eternamente devorado pelo Amit, que seria um monstro do Rio Nilo. É uma mistura de hipopótamo com jacaré, uma coisa muito louca, né? E esse monstro, Amit, devoraria a alma do morto pela eternidade. Caso o coração fosse mais leve que a pena, né, ele seria recebido aí num tipo de um paraíso. Quem ficava observando todo esse julgamento era o deus Tote, né, que anotava a pesagem e o resultado de tal julgamento. E quem que assistia tudo isso? Quem assistia tudo isso era o deus Osíris, né? Deus Osíris, esse
tem a história dele, né, que ele tinha uma relação com a deusa Ísis, e Sete, por ser apaixonado por Ísis, acabou pegando Osíris, matando Osíris e esquartejando o Osíris. Ísis, apaixonada pelo seu companheiro, vai pegar Osíris e vai recosturar todo Osíris, e daí Osíris vira esse deus aí responsável pelo julgamento dos mortos. E temos a história aí do Tutankhamon, né? Talvez seja o faraó mais famoso, né, que a gente conhece aí, né? O faraó menino. Tutankhamon, ele foi muito importante para o estudo do Egito, tá? Porque o seu túmulo foi encontrado em 1922 por Carter e estava em excelentes condições. E graças a essa condição aí do cadáver de Tutankhamon, a gente pode ter diversas pesquisas e diversos avanços no que diz respeito a descobrir a história do Egito. Tutankhamon, ele foi coroado, como eu já falei, com 9 anos de idade, lá no século 14 antes de Cristo. Ele era filho aí de Akenaton com uma de suas irmãs, e daí a gente já falou sobre isso, né, os problemas congênitos. Inclusive acreditava que Tutankhamon possuía diversos problemas congênitos, ok? E ele vai assumir o trono casando-se também com uma irmã. Ele vai morrer cedo, aos 19 anos de idade. Fala-se muito sobre a morte dele, né? As pesquisas mais atuais falam que ele morreu devido a complicações geradas pela malária. E aqui nós temos, né, a questão da arquitetura egípcia, né? Até hoje algo extremamente até enigmático, né? Da onde esses caras tiraram essas pedras, enfim, ainda não existe pelo menos um consenso geral em relação a isso. Há muita discussão, né? Mas a arquitetura egípcia, ela queria, acima de tudo, demonstrar a força do Estado, o poder do Estado. Das diversas pirâmides que foram construídas, poucas foram preservadas. As mais famosas que nós temos são as pirâmides aí de Gizé, Khéops, Khafre e Mycerinos, que são aí extremamente emblemáticas no seu formato, na sua construção. Até hoje, como eu falei, existe muito enigma em relação a isso. A teoria mais aceita é que eles construíam uma parte, né, daí soterravam com areia, daí construíam outra parte, soterravam, até que tinham construído tudo estava soterrado, daí eles limpavam toda a areia e daí tinha a pirâmide. Essa é uma das possíveis teorias aí, tá? A pirâmide de Khéops, ela é considerada aí uma das maravilhas do mundo antigo ainda existente. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Em breve tenho certeza que a gente vai estar junto aí de novo. Beleza? Valeu!